Olá pessoal, estamos aqui para a resolução de mais uma questão da prova da UERJ. Hoje nós estaremos resolvendo uma questão de Química do primeiro exame de qualificação para os alunos que queiram ingressar em 2017. Hoje nós iremos resolver a questão de número 30. Vamos lá para a leitura do enunciado. Vou aumentar aqui para facilitar a leitura. Utilize as informações a seguir para responder às questões de número 30, 31 e 32. Só a parte dessas informações que nós vamos ler serão usadas na questão, ok? Vamos lá, a leitura. O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana, em Minas Gerais, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. Até aqui que são as informações que a gente vai precisar nessa questão, tá? Só vou continuar lendo o resto, só para você ter uma ideia de que tem que saber fazer essa separação. A partir daqui são informações para as questões de Física e Química, que é 31 e 32. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km do local do acidente, obviamente Física, deixando um rastro de destruição neste percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. Isso daqui é da parte de biologia. Beleza, vamos voltar aqui para a questão. Questão 30, o enunciado. O metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado de... E aí temos as opções: ferro, zinco, sódio e níquel. Beleza. Essa questão aqui de química, ela é basicamente sobre a tabela periódica, que é a grande cola que existe oficial na prova da UERJ, que é a tabela periódica. Não é uma colinha e tal, porque química é uma matéria muito complexa e a base dela é na tabela periódica, Então vamos aprender a usar esta cola magnífica. Vamos lá. Destacando aqui, a informação principal, a primeira informação principal aqui no enunciado é essa informação aqui, ó. É grupo 8 da tabela periódica, beleza? Vamos começar trabalhando com esta informação. É um metal que está no grupo 8 da tabela periódica. Então, beleza, vamos lá. Essa é uma característica química do elemento. Então, a gente tem que procurar essa característica. Na verdade, tem outra característica aqui que está aqui no enunciado, a gente vai ver logo mais. Beleza? Vamos lá. Uma tabela, Vamos recapitular aqui. O que é uma tabela? A tabela é uma junção de linhas com colunas. Então, a gente junta as linhas com as colunas, nós temos uma tabela, certo? E a tabela tem índice de linhas e índice de colunas. E a tabela periódica? O que é a tabela periódica? É uma tabela também, com linhas e colunas, só que ela tem características especiais. As linhas são denominadas de períodos. Os períodos têm a ver com a quantidade de camadas na eletrosfera. A tabela periódica tem 7 linhas, porque um átomo pode ter até 7 camadas na eletrosfera. E os grupos são as colunas da tabela periódica, que vão até, acho que 18, Acho que são 18 grupos, beleza. Então a gente esquece esse negócio de linha e coluna, e na tabela periódica a gente passa a trabalhar com períodos, que são as linhas, e grupos, que são as colunas, beleza? Então, simplificando aqui, tabela periódica, temos períodos, as linhas são períodos, e os grupos são as colunas. Aqui a gente vai ter um índice dos períodos, logo no início das linhas, e um índice de grupos, que são as colunas, logo no início das colunas, Beleza? Mas a tabela mesmo é só esse pedaço aqui, Tabela é esse pedaço aqui. Isso aqui só são os índices, Beleza? Então tá. Vamos lá. Na questão fala do grupo 8. Então teremos que achar o grupo 8 na tabela periódica. Beleza? Vamos lá. Essa tabela aqui é a tabela periódica que é disponibilizada na prova da UERJ. Lá no final da prova tem essa tabela periódica. Você pode procurar aqui, você vai achá-la. Está atualizada. Então vamos procurar o grupo 8. Como nós iremos procurar o grupo 8? Aqui, são 18 grupos mesmo, Aqui, esse aqui é o índice das colunas ou dos grupos da tabela periódica. Então temos que achar o 8 aqui. O 8 está aqui e nós temos aqui a lista de elementos químicos que estão no grupo 8. Relembrando a questão, é uma questão de múltipla escolha. Então, a gente tem aqui uma quantidade de elementos e aqui a gente tem uma quantidade de elementos de respostas possíveis. A gente pode começar batendo aqui para ver se tem apenas um ou se tem mais de um. Então, vamos lá. A gente vê aqui o ferro. O ferro, tá aqui de cara na cabeça aqui
do grupo 8 está no grupo 8, ferro. Então, ferro é uma resposta possível. Vamos guardar esta informação. O zinco. Onde está o zinco? O zinco está aqui, ó, Zn. No grupo 12. Né? Coluna 12, grupo 12. Não serve, né? Porque nós estamos procurando elementos que estejam no grupo 8. Então, não serve. Vamos para o próximo. O sódio. Onde está o sódio? Está aqui, ó, Na. Bem, né? Está aqui no grupo 1. Então, não serve. E a última opção é o níquel. No níquel, onde está o níquel? Está aqui, no grupo 10. Então não serve. Então, né, nós vimos aqui que essa questão é muito fácil, porque só tem um elemento no grupo 8 das opções, das alternativas. Então não tem nem mais o que fazer, né? Já achamos a resposta. A resposta, letra A, só analisando o grupo. Beleza, né? Que beleza. Então tá, então vamos continuar aqui. Só que acontece, essa questão aqui, pelo que eu vi, né, ela tem algumas pegadinhas que, apesar da questão ser bem fácil, né, de acordo com essa resolução aqui, né, baseada no grupo 8, ela tem algumas pegadinhas. Então nós vamos analisar aqui as pegadinhas para nós desenvolvermos os conhecimentos sobre tabela periódica que podem te ajudar na próxima prova da UERJ. Primeiramente, eu queria destacar aqui o sódio, né? O sódio, ele o símbolo dele é Na. Assim como o sódio, tem alguns outros elementos químicos que o símbolo é diferente do nome. E aí você tem que estudar um pouquinho para não se perder. Fazendo uma pesquisa na internet, descobri essas duas tabelas periódicas dinâmicas que te ajudam a estudar a tabela periódica. Vamos acessá-las para aprofundar nossos conhecimentos sobre tabela periódica. Essa aqui é uma delas. A P-Table, né? Tem várias informações, né? Eu acho muito interessante. Essa aqui tem o nome, né? Tá vendo aqui o nome dos elementos químicos, né? O sódio está aqui. Aí ele destaca aqui, né? Várias informações. E aqui também fala, né? Das outras classificações, enfim. Eu achei essa tabela aqui muito interessante, né? Porque você pode despertar a sua curiosidade. Uma outra coisa que eu achei interessante é que aqui, ó, ele põe ele põe o ponto de tá vendo aqui, ó, quais são os que assim, várias informações, né? Esse metal, lantanide, enfim, é uma tabela muito interessante para nós vermos quais informações tem de cada elemento. E enfim, né? Eu acho que você tem que procurar estudar o máximo para saber. A tabela periódica é uma matéria muito importante para a resolução de prova de química. Vamos aqui para outra tabela, que é essa aqui. Também achei muito interessante, né? Você pode escolher as informações que você quer, né? Essa aqui tem essa opção, né? Você pode botar só o número, sem símbolo, né? Sem nada. Por exemplo, aqui só isso aqui não faz sentido, né? Só o número atômico. Botar aqui, por exemplo, só o símbolo. Aí ele mostra só o símbolo. Aí eu quero só o nome. Você vê aqui o símbolo e o nome. Fica mais fácil de você fazer essa relação que a gente está estudando aqui, que é se o símbolo tal é qual o nome, né? E aí tem outras informações, né? Distribuição de elétrons. Muito legal isso, né? Muito legal. Eu acho que você deve aproveitar e estudar essas tabelas aí, usar essas tabelas dinâmicas para aprofundar os seus conhecimentos em tabela periódica, beleza? É essa dica aí, beleza? Vamos voltar aqui para a resolução da questão. Então, como eu estava falando, né, o Na ele é um elemento que tem um símbolo diferente do nome, né? Diferente, por exemplo, que eu estou falando, hidrogênio começa com H e o nome é hidrogênio mesmo, começa com H. Então fica mais fácil de relembrar. O hélio, né? O hélio tá HE e começa com HE mesmo, então fica fácil de lembrar. Mas o Na não tem nada a ver, né? O sódio. Então eu destaquei aqui nesta tabela aqui os elementos principais, né, mais famosos que tem um símbolo diferente da inicial do nome, né? E que fica difícil de achar. Então vou te dar aqui essa canja aqui para você estudar esses aqui, beleza? Vamos começar com o Na. Na é o sódio, beleza? O próximo é o enxofre, né? S, né? Bem diferente, né? Mas o enxofre tem uma dica que você lembra do ácido do enxofre, que é o ácido sulfúrico, e começa com S. Então, essa dica aí para poder lembrar que o S é o enxofre. O próximo é o K, potássio, né? Isso daí tem que decorar mesmo.
próximo é o AG, que é a prata, né? Nada a ver, né? Mas você deve lembrar de Argentina, porque se você lembrar lá de história, né? Cisplatina, não sei o que, Argentina, ela tem esse nome porque lá tem muita prata. É verdade isso. É a melhor forma de você decorar. Prata, Argentina, se lembra aí, AG, beleza? Próximo aqui é o SB, eu botei com uma cor diferente em azul aqui, porque o antimônio, né, ele não é assim tão famoso, então dificilmente vai ser cobrado no exame de qualificação, mas se cobrar tá aí, tá? Só para não dizer que eu não avisei. E os outros dois aqui, o HG e o mercúrio. O HG você tem um contato em física com a unidade de pressão, né? A coluna de mercúrio é HG alguma coisa, HGM, um negócio assim. Então, lembra aí, HG e mercúrio. E o último é o chumbo, né? PB. O PB vem de plumbum, mas, enfim, né? Esses daí são os que tem um nome um pouquinho diferente, tá? Beleza? Segue essa dica aí, muito importante. Vamos para a próxima. Agora, isso daí não é, na verdade, uma pegadinha, é uma característica de química. Agora vamos para as pegadinhas da questão. Beleza. Aqui eu destaquei grupo 8, por quê? Porque o grupo, ele, como eu falei, né, é o nome das colunas na tabela periódica. Só que quando se estuda a tabela periódica, se fala muito o quê? Em família, não em grupo. Então, assim, tipo, a UERJ usou esse nomenclatura aí, grupo, que apesar de ser uma coisa básica, né, o nome da coluna na tabela periódica, não é uma coisa que se fala muito quando se estuda, se fala muito em família, porque a família realmente ela tem características, ela representa características químicas mais do que o grupo em si, certo? Então, isso daqui é uma pegadinha, porque eu acho que foi de maldade esse negócio de usar o grupo, apesar de ser fácil, né, a questão a gente viu que era fácil, mas é uma maldade porque não se fala muito em grupo, se fala muito em família. Então você podia assim, grupo aí confundir com família e aí errar a questão. Então beleza, vamos destacar aqui então a diferença de grupos e famílias. As famílias também têm a ver com as colunas, não são os grupos, né? Os grupos são exatamente as colunas, as famílias parecem, mas não são exatamente as colunas. O grupo, como eu já falei, são as colunas exatamente, né? São 18 colunas, 18 grupos. As famílias não, as famílias elas são na verdade 16 famílias. Elas são dois tipos de famílias, as famílias A e as famílias B. As famílias tanto A e B, elas vão de 1 a 8, sendo que se você fosse multiplicar, né, duas famílias com 8 daria 16, né? Não bate com o número de colunas. É porque tem a família aí 8A, 8B, que é diferente. Então vamos aqui, mostrar aqui a família 1A. Essa coluna aqui, família 1B, 2A, quer dizer, essa coluna aqui, família 3B, essa coluna aqui, engraçado, não volta para 1B, mas a tabela periódica é assim mesmo, e assim vai sucessivamente, né, 4B, 5B, 6B, até aqui são colunas exatamente, né, 7B, quando chega na 8B, a gente tem uma família com 3 colunas, tá vendo? Por isso que a família é diferente do grupo. Grupos são colunas, famílias não são colunas, são essa característica um pouco diferente. Daí em diante continua sendo colunas, né? E enfim, essa distribuição aqui tem a ver com o subnível do elétron mais energético no átomo, tá? Aqueles subníveis SPDF. Aqui são os que tem o último elétron quer dizer, o elétron mais energético no S. Esses aqui são os que estão com o último elétron no P, esses aqui são no D, o elétron mais energético, esses aqui são os do F, beleza? Então tá, mas enfim, né, o que eu queria destacar aqui é a diferença entre grupo e família, são coisas diferentes. Normalmente se fala muito mais em família na escola, mas existe grupo e famílias, que são coisas parecidas, porém diferentes, e a UERJ acho que quis pegar essa diferença aí para ver se você conseguia dominar essa diferença na tabela periódica. Vou destacar aqui o grupo 8B, que seria o grupo que você poderia, quer dizer, grupo não, a família 8B, que seria a família que você poderia confundir com o grupo 8, porque eles estão justamente elas têm essa coisa em comum, né? Por exemplo, o ferro está tanto na família 8B quanto no grupo 8. E o níquel, nessa última alternativa aqui, a letra D, ele também está na família 8B. Então, poderia ser uma forma de você errar nessa questão, confundiu o grupo com a família e viu o níquel lá e marcou. Só que a resposta certa é essa aqui, ó, o ferro está no grupo 8, beleza? Isso aqui foi só para chamar a atenção que tem essas coisas na UERJ, você pode achar uma questão fácil, mas tem pegadinha, beleza?
E a outra informação aqui é o menor raio atômico. Como nós vimos, essa informação aqui do menor raio atômico, ela não era necessária para você resolver a questão, porque é uma questão de múltipla escolha, né? Então, pela alternativa, você já conseguiria saber que era a resposta letra A. Mas se fosse uma prova discursiva, você só saberia que era o ferro por causa dessa característica, né? Que essa característica, dentro do grupo 8, ele vai te dizer qual é a linha da tabela periódica, e você vai chegar à conclusão que é o ferro mesmo. Então, beleza, vamos aqui falar sobre o raio atômico. O raio atômico é a distância entre o centro do núcleo e o elétron mais externo, né? Ou seja, que está na última camada da eletrosfera. Como nós sabemos, né? Assim, aqui tem alguns elementos, né? Aqui as suas representações. O lítio, né? Ele está na segunda linha, né? No segundo período da tabela periódica, e ele tem duas camadas, né? O sódio, né, tem 3 camadas, né? Tá no terceiro período, terceira linha da tabela periódica, tem 3 camadas na eletrosfera. E o potássio, né, o K-potássio, ele tem 4, né, tá na quarta linha, quarto período da tabela periódica. Então nós vemos que aqui que a quantidade de camadas, né, na eletrosfera, que representa os períodos na tabela periódica, faz com que o raio do átomo, o raio atômico, aumente. Então essa é a primeira característica que você vê, assim, o raio aumenta conforme aumenta a quantidade de camadas na eletrosfera. E essa informação está na tabela periódica na linha, né? A linha indica o período, né, indica quantas camadas tem a eletrosfera. Então, de cara, você sabe que na tabela periódica o raio atômico vai crescendo de cima para baixo por causa das quantidades de camadas na eletrosfera. Outra informação que influencia na eletrosfera é o seguinte: a eletrosfera ela tem uma força que expulsa o átomo, né, e outra que puxa, por isso que ele fica rodando, né, assim como os planetas. A força que puxa, né, é justamente a quantidade de cargas que tem no núcleo, né, que está relacionada à quantidade de prótons. Quanto mais prótons, maior vai ser a carga, então ele vai puxar mais. Então um átomo no mesmo período, né, na mesma linha, ele podem ter núcleos com mais carga e eletrosferas menores, porque o núcleo puxa, apesar de ter a mesma quantidade de camadas na eletrosfera. Então, quanto maior a quantidade de carga no núcleo, menor vai ser a eletrosfera. Então, a gente vê que o raio atômico ele vai se comportar da seguinte forma: ele aumenta de cima para baixo, porque representa a quantidade de camadas na eletrosfera, e aumenta da direita para a esquerda, porque aqui, né, na mesma linha, são os átomos que têm menos cargas. Aqui são os que têm mais carga. Então aqui o raio vai ser maior, e aqui o raio vai ser menor. Aqui nessa outra figura aqui dá para ver, assim, de forma, digamos assim, gráfica, essas representações de raio atômico. Beleza? Muito legal, né? Essa figura aqui. Ela cresce aqui, né? Aqui da bolona, aqui tá a bolinha, e cresce daqui para cá. Aqui tem bolinhas menores, aqui tem bolinhas maiores. Assim que cresce o raio atômico. O raio atômico é uma das características químicas do elemento que influenciam outras características, né? O raio em si, ele não é muito importante, mas ele influencia em outras características que são muito importantes, mas o raio atômico é a que você consegue entender melhor, porque a explicação é mais fácil, né, da composição do tamanho do raio. Beleza, vamos destacar aqui mais algumas informações, né? Aqui estou destacando aqui o grupo 8, que é onde está o nosso elemento, né? E ele fala assim, o menor raio, né? Se o raio cresce, no caso aqui, a gente já sabe que é aqui, né? Essa coluna aqui. Então não vai fazer diferença se o aumento é daqui para cá ou daqui para cá. O que vai fazer diferença é isso aqui. O aumento é para baixo. Se ele pede menor, a gente tem que procurar o que está mais para cima, né? Então, né, isso faz com que isso define que o elemento que a gente está procurando no grupo 8 é o mais acima, né? O que tem o menor raio. Ou seja, o ferro mesmo. O ferro está nessa posição. Beleza?
Então, o menor raio atômico define com certeza que é o ferro, sem ver a questão das alternativas. Está no grupo 8 e é o que tem o menor raio atômico, é o que está mais para cima. Beleza? Então tá, só destacando aqui mais algumas informações, lembrando do grupo 8B, seriam esse quadradinho aqui, né? Essas 3 colunas. E a gente vê que o níquel, ele estava aqui, né? Se você for comparar o raio atômico do ferro com o níquel está mais para cá, então ele tem um raio atômico menor do que o ferro, mas enfim, né? Isso aqui é só para lembrar, se você confundisse, né? Família com período, você poderia errar a questão também por causa do raio atômico, mas enfim, esquece isso, né? A resposta é letra A mesmo, ferro, beleza? E aqui está a explicação porque como o raio atômico influencia na resposta. Beleza. E aqui são as outras características, as outras propriedades que estão descritas na tabela periódica, né, que na próxima prova podem cair, tipo uma questão parecida, mas de repente perguntando a energia de ionização ou afinidade eletrônica, né, ou eletronegatividade. Elas crescem, tanto a energia de ionização quanto a eletronegatividade cresce de forma contrária ao raio atômico. E isso daqui é uma forma de você ver que a tabela periódica de disposição dela é justamente para representar algumas características dos elementos químicos. Então ela realmente é uma coisa assim, muito bem feita, né? Levou anos para ser feita e continua sendo evoluída. Beleza? Então é isso aí, né? Estamos concluindo aqui a resolução dessa questão. Na verdade a resolução já foi lá bem anterior, né? Só estou dando algumas outras dicas para você ficar ligado na hora de fazer a próxima prova, porque com certeza não vai cair essa questão, mas podem cair alguns insights aí que a gente falou no vídeo, beleza? Por fim, eu queria só destacar aqui, né, uma informação que não está pública na UERJ, mas enfim, como vocês devem estar acompanhando a crise no estado e tal, né, a UERJ ficou em greve durante um período praticamente. O término do primeiro período de 2016, nesse ano, está previsto para 22 de dezembro, ou seja, o calendário está praticamente um período atrasado. E o término do segundo período de 2016 está previsto para julho de 2017, ou seja, se você passar no vestibular, nessa próxima prova que você está fazendo, suas aulas só vão começar em julho de 2017. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma questão importante, né? Você está fazendo a prova, vai fazer a prova aí da UERJ, então você deve ficar ligado nessas questões políticas, né? Estamos com as eleições aí de prefeitura aí nas portas, está certo que a prefeitura não tem nada a ver com a UERJ, mas esse é o momento de você se posicionar. Além de protestos, você tem que se posicionar de forma correta nas eleições, né? E a gente sabe, né, que o governo do estado já é o mesmo partido há muito tempo, então se a UERJ está desse jeito, a culpa é dele. Enfim, né? E você pode ser injusto o suficiente para cobrar nas eleições de município, né? Não tem nada a ver, entre aspas, com o estado, mas cobrar isso daí, desse partido aí, né? E dos outros partidos aí grandes que, né, só tem avacalhado com o país. Só para uma reflexão, né? Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no nosso Twitter, deixe sugestões aí de questões nos comentários, né? Faça qualquer comentário aí. E por fim, assim, antes de terminar o vídeo, gostaria de lembrar que está no ar o simulado do MEC, do Enem, né? Desculpa. No site lá da Hora do Enem, né? Tem um simulado lá. Começou ontem, né? 3 de setembro, e vai até semana que vem, dia 11 de setembro. Mas aproveite para fazer o simulado para você se preparar para o Enem também. Beleza? E aqui a mensagem do dia está em Salmo número 18, versículo 3. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Beleza? Fica com Deus. Até a próxima. Valeu.